Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, obrigada por estar com o Igreja Açores. Este é o programa da Diocese de Angra que aborda a atualidade católica na região. Estamos com o Rádio Clube de Angra, Antena 1 Açores, Rádio Canção Nova, com a Associação de Rádios de Inspiração Cristã e com a diáspora açoriana nos Estados Unidos e Canadá através das rádios Portugal USA, Rádio Lusalândia, Rádio Pama Classic e Rádio Azores Canadá. A todas obrigada por estarem na sintonia do Igreja Açores. Vamos já à atualidade da Diocese açoriana. Saíram para a estrada, na madrugada deste sábado, os primeiros 11 ranchos de romeiros da ilha de São Miguel. O movimento de romeiros de São Miguel começou no arranque do ano a preparar a quaresma de 2020. Quer logística, quer espiritualmente, garante João Carlos Leite, do movimento de romeiros de São Miguel. Desde agora já a partir de sábado têm 11, depois têm, talvez, 9 na segunda semana, depois têm mais 10 ou 11. E até à última semana, são os últimos 3 anos, que saem na quinta-feira, a entrar na quinta-feira santa. Um total de 55 grupos, 53 locais e 2 de Toronto, no Canadá, que totalizam cerca de 2.500 romeiros nas estradas de São Miguel, a rezar por diversas intenções. Dom João envia-nos todos os anos diversas intenções, pede pela santificação dos sacerdotes da nossa diocese, pelas vocações sacerdotais, consagradas religiosas e missionárias, pelas famílias, pelos jovens, pelos leigos, pelos pobres e excluídos, pelos que não têm trabalho e vivem sem dignidade, pelos idosos e doentes, pelas intenções do Santo Padre e do Bispo, pelas crianças e adolescentes da catequese e seus catequistas, pela renovação da Igreja diocesana à luz do Evangelho. E este ano, como uma novidade em relação aos anos anteriores, pela caminhada sinodal, para que seja manifestação da beleza de caminharmos juntos em Cristo. Também considerando a possibilidade da eutanásia, também pede para que os romeiros rezem pela vida humana, para que seja cuidada e defendida em todas as suas fases, desde a gestação até à morte natural. Este ano o número de ranchos mantém-se, há um que volta às estradas e outro que não conseguiu o número suficiente de romeiros. Mais uma vez, o rally vai partilhar estradas com os grupos. Novamente acontece a coincidência do Santa Rally Açores. Na penúltima semana, nos ranchos que saem, talvez 28 de março, vai haver um maior impacto, particularmente em 3 ranchos que saem naquela zona e que vão pernoitar na zona das 7 cidades, porque o rally este ano termina nas 7 cidades, concretamente o rancho da Saúde dos Rios, de Santa Clara e da Relva. Da Saúde e de Santa Clara, em princípio, não haverá grande impacto, mas com o rancho da Relva é preciso tomarmos algumas precauções, porque é possível que haja ali alguma adaptação necessária a ser feita, porque eles vão pernoitar para o Pilar da Bretanha e vão ter que percorrer exatamente aquela zona onde o rally está a decorrer. Os romeiros já estão nas estradas de São Miguel. Recomenda-se a todos os automobilistas que circulem com especial atenção. O Seminário Episcopal de Angra promove as 4ª Jornadas de Teologia de 25 a 27 de março com o tema Átrio dos Gentios, Ateísmo e Fé, Diálogo e Procura. O reitor Padre Hélder Alexandre explicou ao Igreja Açores a escolha deste tema. Proporcionar a partilha, a reflexão, a partir deste tema do ateísmo e da descrença que está a aumentar na nossa sociedade, que embora maioritariamente católica, se nota de facto uma participação baixa das pessoas nas atividades da Igreja, um ateísmo crescente, uma descrença também em relação a tudo o que são estes assuntos,
e também muita indiferença. Por isso, o nosso objetivo é, de facto, refletirmos juntos ações, vermos o que é que temos feito e tentarmos daí tirar algumas ilações conclusivas para a ação pastoral. Os conferencistas convidados chegam de diversas áreas. Teremos o contributo do professor Juan Lombroso, da Universidade Católica, que nos vai desafiar acerca do ensino da teologia, como é que se pode ensinar a teologia na fronteira com este mundo novo. O padre António Vaz Pinto, que nos aborda o tema do ateísmo, das suas perspectivas e também em relação com a fé. E, finalmente, o professor Carlos Violhais, da Universidade de Coimbra, que é físico, também muito conhecido, que nos vai falar e abordar o tema da fé e da ciência a partir da perspectiva de um físico de referência a nível nacional. Os debates terão moderação dos padres Hélder Mendes, vigário-geral da Diocese, e José Júlio Rocha, professor de Teologia no Seminário. Será ainda apresentada a 3ª edição da revista Fórum Teológico 21. A Ouvidoria da Praia da Vitória promove nos dias 2, 3 e 4 de março, no Centro Pastoral das Fontinhas, mais um encontro de reflexão sobre a ecologia. O ouvidor padre Emanuel Valadão Vaz refere que este foi o tema de trabalho escolhido para este ano. Vamos ter presente muito daquilo que já existe a nível do pensamento social cristão da nossa Igreja, principalmente a partir da encíclica do Papa Francisco, e vamos ter no primeiro dia um olhar da Igreja para as questões sociais, e depois no segundo dia teremos um olhar assim mais específico sobre aquilo que é a emergência ambiental, portanto qual deve ser a nossa resposta a partir de uma forma particular neste segundo dia, a partir da Laudato Si, da encíclica do Papa. E depois, no terceiro dia, dia 4 de março, um bocadinho perspectivar aquilo que poderá ser o nosso agir, o que nós temos que fazer hoje para termos um amanhã. O sacerdote apela à participação da comunidade para assistência a um grupo eclético de oradores. No primeiro dia, como é que a Igreja vai olhar as questões sociais, temos o padre Júlio Rocha, que vai abordar a questão do pensamento social da Igreja a nível geral, e depois canalizando para a questão ecológica. Depois, no segundo dia, portanto, os cristãos perante a emergência ambiental, teremos o professor Juan Lombroso, da Universidade Católica, portanto, que também já tem algum trabalho feito nesta área e que nos vai, por certo, também apontar para as grandes interpelações que nós cristãos hoje estamos chamados a realizar e a colaborar na obra da criação. E depois no terceiro dia, na quarta-feira, dia 4, teremos o professor Álvaro Areias, que vai falar muito da sua experiência, daquilo que tem vindo a fazer, portanto, nos últimos 20 anos, agora já está reformado da escola, mas teve um trabalho muito interessante na escola, sobre a questão ecológica, e depois o professor Félix Rodrigues, que tem também todo um trabalho feito nesta área da ecologia. Os encontros refletivos inserem-se na dinâmica das escolas de ouvidoria propostas pelo Bispo Dom João Lavrador. O Serviço Diocesano da Pastoral da Família reuniu no passado dia 18 de fevereiro para preparar a primeira festa diocesana da família, que acontece a 26 de abril. O dia será assinalado formalmente na ilha de São Miguel, mas o diretor do Serviço Diocesano da Pastoral da Família, Monsenhor José Constância, gostaria que o dia fosse celebrado por toda a Diocese. É um dia para festejarmos a família com 3 momentos especiais: um momento de convívio, um momento de celebrativo e também um momento de reflexão. Ora bem, este dia diocesano da família, que é coordenado pela equipa diocesana da Pastoral Familiar, tem também como interlocutores e auxiliares os casais de ligação das 8 ouvidorias de São Miguel. Então, dia 18, como disse, foi a reunião, diríamos, preparatória para
o lançamento deste dia. Já desde outubro que vimos a visitar as ouvidorias nas equipas da pastoral familiar em cada ouvidoria, mas agora foi o momento de delinearmos o programa. A ouvidoria de Vila Franca do Campo será a anfitriã deste primeiro dia diocesano da família. A ouvidoria de Vila Franca já tem a tradição, há 5 ou 6 anos, de realizar todos os anos Festa da Família. Então, estamos neste momento a sensibilizar padres, leigos, as equipas, os movimentos familiares e o programa, como disse, consta de momentos, é um dia por inteiro, em parceria, de maneira especial, com os romeiros da Ilha de São Miguel, Romarias de Cores Mais, dado que este domingo era sempre o domingo da família do Romeiro, juntamos a família do Romeiro e todos os movimentos familiares e os casais da rede territorial, e vamos fazer um dia em que vamos celebrar, em que vamos refletir e vamos também conviver. Em breve, o programa detalhado será divulgado pelo Serviço Diocesano da Pastoral Familiar. O Serviço Diocesano da Pastoral Familiar quer conhecer a realidade das 17 ouvidorias que compõem a Diocese através da visita a todas as equipas da Pastoral Familiar a trabalhar em cada uma das ouvidorias. O objetivo é monitorizar a aplicação de 2 projetos específicos. Nós temos 2 projetos há anos, projetos diocesanos, que constituem um processo, um caminho. Pastoral Familiar Açores 17, que é um casal de ligação em cada uma das 17 ouvidorias da Diocese. Pastoral Açores 165, que é um casal por cada paróquia da nossa Diocese. Ora bem, estes projetos estão em andamento e agora, quer os casais da equipa diocesana, quer eu como assistente, temos vindo a tocar as diferentes ouvidorias, não só para ver até que ponto é que os projetos estão estes projetos estão a ser concretizados, mas também para darmos apoio. O cônego José Constância adianta ainda que as visitas pretendem também fazer um balanço de 8 anos desta equipa do Serviço Diocesano. Uma avaliação concreta da pastoral familiar no dia-a-dia das nossas comunidades, das nossas paróquias, das nossas ouvidorias e da nossa Diocese. Assim, já visitamos para mais de metade das ouvidorias. Para já, conclui-se que existem ritmos diferentes. Já há ouvidorias em que a equipa de ouvidoria, de facto, já deu passos reais, concretos, com atividades programadas. Há outras ouvidorias em que é necessário redimensionar as próprias equipas. Há ouvidorias em que é necessário redimensionar as próprias equipas, e há ouvidorias que os processos já está, digamos, no início, mas com vontade de avançar. Eu diria que com mais 5 anos, e se houver um trabalho sistemático, organizado, da resposta aos problemas reais que as famílias têm hoje, o mata das famílias, para os quais temos as famílias hoje, se de facto houver um trabalho sistemático, continuado, bem organizado, teremos pastoral familiar territorial de mãos dadas com a pastoral familiar nos movimentos familiares. Este contacto com as equipas das 17 ouvidorias deverá estar concluído até junho deste ano de 2020. A Pastoral Juvenil da Ilha Terceira está a organizar um encontro de jovens a ter lugar no Seminário Episcopal de Angra no próximo sábado, dia 7 de março, de olhos postos na Jornada Mundial da Juventude de 2022. Vamos ter momentos de formação, também momentos de oração, momentos de encontro, também de alguma confraternização, para começar a suscitar nos jovens o interesse pela participação nas Jornadas Mundiais da Juventude. Não serve de nada estarmos a fazer ações em cima da hora se as jornadas não forem preparadas com antecedência. Portanto, a intenção será, de facto, suscitar o interesse, provocar os jovens, fazer-lhes conhecer aquilo que é as Jornadas Mundiais da Juventude, com o intuito de que ele se vá movimentando para isso. Temos muitos grupos, é muito importante que todos conhecessem e se envolvessem. A base de trabalho é o projeto CIS. Inspiramos um projeto CIS, da catequese,
para nos servir de base, porque de facto está orientado para isso e é fácil de adaptar aos jovens, porque o CIS está preparado para a juventude, para a adolescência, para a catequese, mas é relativamente fácil, a partir daí fazermos uma ação e criar alguns símbolos, como uma cruz que a partir deste encontro vai ser feita e que vai decorrer as paróquias da ilha ao longo destes 3 anos. O programa é leve para que mais jovens possam participar. Começa às 10 da manhã e acaba por volta das 3. Teremos um momento de partilha, de almoço. Não queremos que seja de facto muito pesado, porque muitos jovens já têm várias atividades e empenhos. A Jornada Mundial da Juventude acontece em 2022 em Lisboa e a Diocese de Angra quer participar da forma mais ativa possível. O padre Hélder Miranda Alexandre, reitor do Seminário Episcopal de Angra, é o novo presidente da Irmandade de São Pedro Advíncula. O sacerdote substitui agora o padre António Henrique Pereira, ecónomo da Diocese, à frente da Irmandade com 416 anos nos Açores e que presta auxílio ao clero pobre e mais vulnerável. É um serviço que se presta, visto que alguém deve avançar com estes serviços, para servir os irmãos que fazem parte da Irmandade e que necessitam do nosso apoio, porque a intenção da Irmandade, a sua finalidade é de facto ajudar todos aqueles que são participantes, é praticamente o coletivo dos Açores, sobretudo em situações de maior carestia, maiores necessidades. Esta é a sua missão desde o início. Então vamos tentar continuar essa nobre missão, tentando também fazer com que a Irmandade tenha maiores rendimentos para se poder precaver situações de maiores necessidades que vão aparecendo ou que os irmãos necessitem. O padre Hélder Miranda Alexandre, agora presidente da Irmandade, liderou uma lista candidata única que começa agora este mandato de 4 anos. O convidado desta edição do Igreja Açores é o padre João Betancourt das Neves, vigário episcopal da Vigararia do Ocidente e membro do Conselho Episcopal. Hoje vamos refletir sobre o início da Quaresma e a vivência deste período litúrgico na Vigararia do Ocidente, composta pelas ouvidorias do Corvo, Flores, Pico e Faial. Olá, obrigada por estar connosco. A que é que a Igreja Católica nos convida neste tempo litúrgico da Quaresma? Obrigado pelo convite à Tatiana, e a Igreja o que nos convida neste tempo da Quaresma, que já vem de muitos séculos, é uma vivência mais intensa da penitência, da oração, da prática da caridade, da conversão, tudo situações que ajudarão as pessoas a se prepararem pessoalmente, interiormente e espiritualmente para consigo e também em comunidade, para celebrarem a maior festa do calendário católico, que é a Páscoa. Toda qualquer festa exige a sua preparação, seja a mais pequenina festa de aniversário de uma pessoa, como as festas maiores das nossas comunidades, ou então estas grandes celebrações da Igreja, pois têm a sua preparação. E a Quaresma é este tempo, estes 40 dias, que já há muitos séculos a Igreja utiliza para preparar as pessoas, ou para as pessoas se prepararem para a Páscoa. E de facto ela convida-nos de facto a olharmos mais para nós e para o nosso interior e também para os outros que nos rodeiam e que precisam da nossa ajuda, da nossa colaboração, e desta forma estaremos mais próximos de Deus e com mais vontade de fazer e seguir os seus mandamentos. Porque é que este tempo de penitência e de conversão ainda faz sentido na atualidade? Eu suponho que o convite que a Igreja faz é sempre atual, porque está ligado ao Evangelho. O Evangelho não passa de moda, cruza culturas, tempos e fases da história, e por isso também no nosso tempo ele tem todo o sentido. Poderá ser vivido e assumido com linguagens diferentes e com realidades diferentes daquelas que eram há 100, 200 ou até mesmo desde o início da Igreja, onde sempre se fez estas práticas de penitência, de conversão, porque as pessoas hoje também precisam
transformação de vida, não só para viverem melhores consigo próprios, mas até na comunidade. Portanto, acho que são situações que não passam de moda, podem ser vividas, e são vividas de facto, de formas diferentes. Por exemplo, as penitências públicas do início da Igreja, hoje talvez não fazem sentido e até seriam contra a privacidade das pessoas, mas sabemos que no início da Igreja as penitências, as pessoas eram públicas, as pessoas sabia-se quem é que estava a fazer penitência, porque estava em pecado, porque estava a expiar os pecados. Hoje isso não faz sentido, mas o sentido é essa maneira de vivê-las. Mas o facto da conversão e da penitência em si, vividas ao jeito do nosso tempo, tem todo o sentido, na minha maneira de ver. No caso do jejum, o jejum foi mudando o seu sentido com o passar dos anos. De que é que devemos efetivamente jejuar atualmente? De facto, o jejum, que no início era deixar de comer ou comer menos, ainda hoje algumas pessoas só veem nesse aspecto da alimentação, ou comem menos, mas o sentido do jejum foi também, como disse, mudando ao longo dos tempos, e há muitas outras coisas que nós também devemos jejuar. O próprio Papa Francisco dizia agora no início da Quaresma para jejuarmos do telemóvel, da internet, da televisão, isto é, ter menos tempo para essas situações, para dar mais tempo para outras realidades que se calhar estão mais esquecidas e que poderiam ser mais atendidas caso as pessoas jejuassem dessas realidades que não são de alimento, mas que são de entretenimento e que também prejudicam ou podem prejudicar o são convívio e caminhada das pessoas. Portanto, Como é que gostaria que os açorianos vivessem este tempo de Quaresma? Pois, eu gostaria, a gente pode gostar de muitas coisas e às vezes elas não acontecerem, mas gostaria que a vivessem os açorianos, especialmente os cristãos, os que se assumem e como tais, que vivessem com esta olhar para dentro, pensar a sua vida, refletir a sua caminhada, assumir a sua condição de cristãos, não terem receio de o manifestarem onde quer que seja, sem estarem com grandes alaridos, mas não terem vergonha de professar a sua fé. Aliás, como há várias manifestações próprias deste tempo da Quaresma que manifestam, de facto, essa realidade. Há muita gente que não tem receio de manifestar que é cristão, que segue os mandamentos e as orientações de Jesus, e é por isso que gostava que todos nós, açorianos, a começar por mim, não estou a dar receitas para os outros, pois que vivêssemos este tempo assim com toda a intensidade, para que a Páscoa depois tenha sentido e para que depois estas realidades se prolonguem ao longo do ano. Não vamos agora acentuar tudo no tempo da Quaresma e depois desleixar-se no resto do ano. Este tempo de preparação para que celebrem a Páscoa e depois se prolongue pelo resto do ano litúrgico. Que aspectos pastorais acha que deviam ressaltar neste tempo litúrgico? Pois é aqueles que normalmente já são tradicionais nas nossas ilhas. Todas as ilhas têm celebrações próprias deste tempo, como as procissões do Senhor dos Passos, procissões de penitência, a Romarias Quaresmais, na Ilha de São Miguel, na Terceira e também na Graciosa, embora haja irmãos romeiros que vão de outras ilhas, como é o meu caso, ou vão a São Miguel ou vão à Terceira, para fazerem esta caminhada de penitência e de oração, que é muito característica e própria da Quaresma e especialmente aqui dos Açores, particularmente da Ilha de São Miguel, embora também já com alguma incidência há 20 e tal anos na Ilha Terceira e também na Graciosa. Portanto, gostaria que esses aspectos celebrativos, depois seguramente a reconciliação, que é celebrado de uma forma mais intensa neste tempo da Quaresma, depois que as pessoas aderissem, seguissem, vivessem nestes dias. Eu sei que as procissões de passos já foram mais participadas, mas ainda estão uma marca
por exemplo, aqui na Vigararia do Ocidente, todas as ouvidorias têm a sua, não sei o Corvo se realiza, mas acho que faz também algo nesse sentido. Mas as Flores têm 3 paróquias, no Faial 4 ou 5, aqui no Pico em 5 paróquias, celebra-se a celebração de passos com procissão, que já vem de alguns séculos. Dentro de algumas semanas, todos os vigários vão apresentar a realidade das suas vigararias, para que a caminhada sinodal seja feita de uma forma mais direcionada para cada uma. Qual é a realidade que apresenta a Vigararia do Ocidente? A Vigararia do Ocidente é talvez a mais sui generis das 3 vigararias, embora parecida com a do centro. Tem várias ilhas, embora as Flores e o Corvo estão um pouco mais distantes geograficamente, e o Pico e o Faial mais próximos, e funcionamos um pouco assim em 2 grupos. Portanto, a recoleção da Quaresma, que aconteceu há poucos dias, juntou no Faial o clero do Pico e do Faial, e os das Flores e do Corvo, se não se juntaram, vão se reunir um dia destes também para fazerem a sua recoleção da Quaresma. São realidades que cada uma das ouvidorias apresenta, com as suas particularidades. Temos a particularidade de reunirmos os ouvidores uma vez por ano, os ouvidores da Vigararia. O clero também se encontra. No início do ano pastoral, por exemplo, estiveram praticamente todos no Faial, na abertura do ano pastoral, mesmo os das Flores. O Padre do Corvo tem mais dificuldades em se deslocar, mas olha, vamos acompanhando também a reflexão dos temas da caminhada sinodal e vamos fazendo aquilo que é possível nesse sentido. Quais são as maiores dificuldades destas 4 ouvidorias que compõem esta vigararia? Pois, as dificuldades correspondentes a todas deve ser a pouca participação das pessoas nos movimentos, nas atividades que a Igreja faz. Notamos que há menos gente. São ouvidorias, todas elas, a despovoar-se a olhos vistos. O Sr. Bispo, quando veio na visita pastoral, tanto aqui ao Pico como ao Faial e nas Flores, chamou a atenção para esse sentido. Portanto, a falta de população, e com a falta de população, com menos gente, há menos pessoas ainda empenhadas e dedicadas. Há uma exceção do Corvo, que não diminui de população, tem a mesma já há muito tempo e até subiu um pouco numa altura. No entanto, as dificuldades, talvez, de inserção e de participação das pessoas poderá ser semelhante às outras ouvidorias, que vão fazendo o que podem e que têm várias atividades, mas que, como se calhar noutros lugares, são sempre os mesmos, que às vezes depois já ficam cansados e por isso precisávamos que houvesse gente nova, mas para isso tem que haver gente e de facto vivemos esta vigararia, talvez ao contrário das outras duas, porque na terceira a população é abundante e estável, São Miguel até cresce em população. O caso destas 4 ilhas, todas elas diminuem de população e têm uma população muito envelhecida e por isso falta-lhe um pouco de vitalidade com sangue novo para ir à frente com os projetos e as orientações que a Diocese nos pede, embora a gente faça com as pessoas que estão e que já se vão cansando, mas que vão participando aquilo que nos é pedido. O que é que mensagem gostaria de deixar aos cristãos açorianos para este tempo quaresmal? Pois, gostaria que todos nós vivêssemos intensamente este tempo, aproveitássemos todas as oportunidades que nos são apresentadas pela liturgia e até pela sociedade, pelos desafios que são lançados nos mais variados níveis, para nos prepararmos pela penitência, pela oração, pela conversão, pela mudança de vida, para celebrarmos bem a Páscoa. Que não seja mais uma festa, mais uma Páscoa, mais
mas que seja de facto este encontro com Cristo morto e ressuscitado, que acompanha sempre a sua Igreja e que todos nós saibamos reconhecê-lo em cada dia, nas mais variadas circunstâncias, especialmente na celebração da Eucaristia e de todos os outros sacramentos, e que aproveitemos o tempo. É um tempo favorável, como dizia São Paulo numa das suas cartas, é um tempo e que nós repetimos nas reflexões que fazemos, e que esse tempo favorável seja aproveitado por todos nesse sentido, como felizmente é aproveitado por muita gente. E é isso, também temos que reconhecer que não está tudo mal, há muita coisa boa. Por isso vamos fazer o que a gente puder nesse sentido e desejo que todos os cristãos dos Açores façam o mesmo. Obrigada por ter estado connosco, Padre João Betancourt das Neves, que tenha uma santa quaresma, e obrigada por ter estado connosco neste programa. Muito obrigado também, que também uma santa quaresma para todos e para si também. E o Igreja Açores vai regressar na próxima semana com mais um convidado especial e com mais atualidade da Diocese de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.